Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora ao nosso podcast Mordendo a Realidade, aqui de nosso Centro Tomista. O nosso podcast, o seu podcast Tomista, hoje vai falar sobre um tema muito interessante, que é o tema da vocação. Um podcast vocacional, Padre Carlos. Muito bom, hein? Muito bom. Para falar conosco hoje, nesse podcast vocacional, nós vamos contar mais uma vez com a presença deles, os grandes seminaristas Rômulo e Remo, não, e Henrique, né? Já tô acostumado com essa daí já. A dupla dinâmica aí que vai falar desse tema com a gente. Vai ser mais que nada um bate-papo sobre esse tema que é muito interessante. Um pouco do testemunho vocacional, um pouco sobre o que Santo Tomás aporta também a esse tema, uma visão realista da vocação, né? Como seria essa visão realista na nossa história, da nossa vida? Com certeza você que está aí de casa, bom, deixa aí nos comentários, mas com certeza você também já parou para pensar nesse tema, né? Cadê? Tinha um folderzinho vocacional aqui em cima. Você já pensou em ser padre, né? Tava ali falando, como que interrogando a nossa consciência, né? Não vira outra parte, não. Mostra. Agora eu guardo. A parte de trás fala, você já pensou em ser esposa de Cristo, né? Isso, também para as moças, né? Para as moças aí que E aqui estamos com os dois aqui, capixabas aí de Vila Velha. Exatamente. Né? Já tivemos o podcast com vocês aí falando sobre o latim, o grego, que vocês estudam bastante, também filosofia. E queremos saber agora, ou melhor, o povo quer saber o que deu na cabeça de vocês dois, né? Saírem lá de Vila Velha. Parar de surfar, né? Um lugar até bom, né? Estudar grego e latim, deixar aquelas praias aí de Vila Velha agora para poder vir para São Paulo, ser padre, estudar grego, latim. Como é que é o esquema? O pessoal quer saber e, na verdade, todos nós queremos saber, porque a questão da vocação é algo muito pessoal. É uma história muito você e Deus, né? Claro. Cada um de nós aqui. Ser missionário, né? Às vezes a gente se apresenta, né, nas paróquias e fala, sou do Instituto do Verbo Encarnado, né? Nós temos missões, né, em lugares muito tranquilos, né? Saiu de Vila Velha para ter missão na faixa de Gaza, para ter missão na África. O que leva alguém a se consagrar totalmente a Deus, a ser missionário, né? A tomar essa decisão de muita maturidade, né, na vida de vocês, assim, o que a gente pode trazer de Santo Tomás que ilumina esse nosso tema de hoje? O que você fazia na vida, Rômulo, antes de vir para o seminário? Eles que estão no primeiro ano de teologia, né? Já estão aí, 4 anos no seminário, isso, 4 anos na vida religiosa. Ano na vida religiosa. E justo isso, né? A vocação é uma coisa muito particular, muito pessoal, e eu mesmo nunca tinha pensado em ser padre, né? Para falar bem a verdade. E aí com 17 anos, né? Depois de um tempo aí de oração, ainda tem muita história, tem aquele período da adolescência que a gente dá aquela escorregada, mas sempre minha mãe, graças a Deus, me incentivando a ir na igreja, participar da missa. E antes de pensar em ser padre, eu justo pensava em seguir uma carreira policial, né? Gostaria de ser policial federal, estava estudando já para isso, para passar nos concursos. Tinha uma vida normal, gostava muito de ir na praia, surfar com meus amigos, né? Uma coisa que é bastante normal aí onde a gente mora, só que justo a vocação é uma coisa que a gente fala que é totalmente sobrenatural. Porque como que você vai largar tudo, né? Largar família, largar, não sei, aquelas coisas que você tem, que são suas, largar uma carreira promissora e se entregar tudo a Deus, né? A gente, para ser missionário, não sabe onde vai dormir, se vai ter casa para dormir, se vai ter lugar para ficar, se vai ter comida também com voto de pobreza, né? Ô Rômulo, desculpa, cara, todo mundo tem uma vocação? Será que todo mundo que está ouvindo a gente é chamado por Deus a alguma coisa? Santo Tomás fala alguma coisa disso? Sim, e a gente sabe, né, isso também fala o Papa São João Paulo II, né, que o chamado, ele é um chamado triplo, né? A gente primeiro é chamado a ser, a existir, temos aí a nossa existência, somos chamados à vida, primeiramente. Depois, somos chamados à santidade, chamado universal santidade. Que é comum a todos, né? Comum a todos. E depois somos chamados a um estado de vida, né? E aí Deus chama alguns ao estado de vida religioso, né, para serem sacerdotes, irmãs religiosos, e a outros para o estado de vida do matrimônio, né, para serem bons médicos, né, bons policiais, bons bombeiros e etc, né? Tantos empregos, carreiras. E assim, é importante pra gente refletir sobre isso.
se perguntar. É importante para nossa salvação a gente saber qual é a vontade de Deus para nossa vida, ou é um assunto que a gente pode deixar para depois? Isso, eu acho que aqui todos vamos concordar que a gente fazer a vontade de Deus é a nossa alegria, né? A gente só vai ser feliz se fizer a vontade de Deus, e isso a gente pode testemunhar, e também todos os nossos companheiros, aquelas pessoas que discerniram bem o matrimônio, né, que já estão aí com sua família, com seus filhos, que é essa alegria, essa paz, essa tranquilidade de você saber que está fazendo a vontade de Deus, de ter respondido com generosidade essa pergunta, né, de quero saber o que Deus quer para mim e responder de modo generoso, né, isso, né, e aí vem a vocação de cada um. Quando descobre a vocação, você tem uma realização, não é isso? Sim, uma realização. Justo, uma porque palavra perfeita. acho que é importante dizer que esses dois últimos chamados, eles têm uma relação muito íntima. Para você ser santo, Deus te deu um caminho que é o seu estado de vida, né? Então, se você não segue o seu estado de vida, é muito difícil você alcançar a santidade. Porque Deus te chama a santidade e te dá um caminho para chegar aí na santidade, né? Agora, se você vai por outro caminho, a dificuldade vai ser muito maior. E justamente, onde você encontrar a santidade, você vai ser feliz. Logo, você tem que escolher o caminho de vida, o estado de vida que Deus escolheu para você. Né? E só para completar aí a história um pouco, né? Isso que eu ia perguntar. Qual foi o ponto? Vamos supor, você estava lá surfando, pegando uma ondinha, comendo a moqueca capixaba. E como é que veio esse negócio, aquele start? Porque eu sei que tem um start, né? Sim. Tipo assim, que veio assim, pá. Eu coloco esse start da minha vocação em duas coisas, né? A primeira, eu acho que a principal, é a oração do rosário, né? Que teve um período da minha vida que, pela influência de um colega meu muito católico, eu comecei a rezar o rosário. E a partir do momento que eu comecei a rezar o rosário, parece que realmente aí Nossa Senhora foi... Jesus foi agindo por meio de Maria na minha vida e foi mudando muitas coisas, levando a uma vida de mais pureza, uma vida de mais escrúpulos com as coisas erradas do mundo. E a segunda coisa também que foi essencial foi a frequência maior nos sacramentos, né? Então eu comecei a participar mais das santas missas, né, com mais frequência, a me confessar semanalmente, né? E isso foram os dois fatores que eu falo que foram os principais para tirar aquela cegueira do pecado e para começar a enxergar a vontade de Deus mesmo na minha vida. E isso foi o determinante. Aí eu senti que Deus me chamava para a vida religiosa, né? Né, Padre Carlos? A gente tem, né, Padre, na editora, né, na editora do Verbo Encarnado, um livro, né, como se chama? Se Queres Ser Perfeito. Se Queres Ser Perfeito. Né, um livrinho pequenininho. Quantas pessoas não são ajudadas? Né? Aí a gente tem, o Rômulo falava, por exemplo, sinais da vocação, né, que a gente pode estudar, né, e a gente pode descobrir também. Então, será que Deus está manifestando sinais de que eu tenho vocação? Ele falou de alguns aqui. Por exemplo, desejo de oração maior, desejo de se consagrar, de viver somente para Deus, de frequentar mais os sacramentos. São sinais da vocação. Né? Esse dissabor que você encontra com o mundo, você não quer mais estar nesse meio, né? Sim. Cada um de nós tem uma história, depois o Henrique vai falar. Você pensa que você vai escapar, mas não vai não. Você tá com essa cara aí, ó. Sozinho, vai chegar, essa hora vai chegar. Mas cada um de nós tem essa história de que a gente aos poucos vai experimentando esse dissabor, né? Com a faculdade ou com as coisas que até são boas, né? Mas que você fala, cara, Deus, ele quer algo a mais. Ele quer por completo, né? Essa vontade de dar-se. E o start, completo. Como é que é? Você tava lá na missa, lá e veio... Cara, você veio assim... Quando que veio esse... Isso, foi justo, eu servi muito tempo aí na Renovação Carismática, e aí, num tempo antes, num período de oração antes que dia de que servir... você viu, cara, é ser padre? Um dia antes de servir um retiro, rezando nesse momento, eu sentia muito esse desejo... de me dar todo a Deus, e comecei a ver filmes de vida de santo, de principalmente Padre Pio, São Francisco de Assis, e aí foi esse start, né, de querer ser religioso. Ainda não queria ser padre, eu queria ser religioso. Né? E isso de ser religioso... Dedicar inteiramente a Deus. Isso, de me dar inteiramente a Deus, eu vi que Deus me chamava aquilo, e isso foi evoluindo até o ponto que eu fiz o retiro de silêncio dos exercícios, e aí nesse retiro me mostrou que era a vocação sacerdotal. Você fez então os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Exatamente. Olha só. Um retiro que a gente fala que é um retiro que, se você é católico, você tem que fazer, porque é um retiro justamente para ordenar a sua vida, para você conseguir vencer-se a si mesmo, né? Que são os objetivos. E descobrir a vontade de Deus para sua vida. Isso. Né? E aí, fazendo isso, você descobre a vontade de Deus e vive com a graça de Deus, vive feliz, né? É uma graça muito grande esse retiro que nós temos. E o outro? Agora. E o outro? Chegou a hora. E o outro? O que você estava fazendo na vida? Então. Quando Jesus passou nas praias aí capixabas? Pois é, minha vocação já é um pouco mais tardia, né?
Para aqueles que são um pouquinho mais velhos, aí eu entrei no seminário com 23 anos, né? Eu fiz faculdade, né? Me formei em jornalismo, né? Tava fazendo o curso de Direito. E aí, bom, servia na igreja, tinha feito exercícios espirituais e nunca na minha vida eu tinha pensado em ser padre, né? Meu sonho de criança era ter filhos. Você já tinha se formado em jornalismo? Já era formado em jornalismo. E estava estudando Direito. Estava estudando Direito. E o que acontece? Eu já tinha desde criança nome para meus filhos, né? Já tinha lá, já tinha tudo já certo. tinha os seus planos. Já estava tudo planejado. Aí Deus derrubou, foi tudo. Mateus, qual que era? Judite? Vicente, esse detalhe, para a Tomás. gente não precisa falar. Abraão. Mas eu servia na minha paróquia como acólito e um belo dia um seminarista, na época era seminarista, hoje é sacerdote, ele me perguntou, e aí, você nunca pensou em ser padre? E essa pergunta, uma pergunta, foi o toque para eu perceber que na minha vida inteira Deus estava me preparando para isso, né? Então eu comecei aí a discernir, só que eu fugi por um ano da minha vocação, não queria, porque justo, eu tinha um sonho de ser pai, tinha um sonho de ter filhos, já tinha emprego, tinha toda a minha vida já delineada assim, ó, tá aqui, tinha um plano todo. Olha, desculpa te interromper, isso que ele falou, gente, é muito importante. Nesse nosso livrinho que a editora coloca à disposição, ele justamente trata das objeções à vocação. São aquelas ideias que a gente tem que às vezes afastam a gente da vocação, mas, gente, quando você vê a resposta, você fala, é isso, como é que eu não percebi? Ele falou, eu pensava em ser pai, em ter meus filhos, esse era o meu plano, eu queria isso. E eu te falo, é normal, né? É normal. Qual é o homem que não pensa, né, em casar-se, em ter filhos? Isso é normal. Não é porque é o natural, né? Não é porque você pensa isso que você não tem vocação. A maternidade na mulher, né? Exatamente. Né? Exatamente. Deus o chamado ele não é antinatural, ele é sobrenatural, claro. Né? Ele eleva a tua natureza para um bem maior. Claro, minha paternidade hoje está muito mais elevada, né? No meu sacerdócio, né? Então, depois disso, né, que eu comecei a fugir, um belo dia um amigo meu que era seminarista, ele depois de um retiro, ele deu um depoimento falando, olha, eu tenho emprego, eu tenho estudo, eu tenho namorada e Deus me chamou a deixar tudo isso e ser padre. E eu ouvindo aquilo, todo mundo, ele tá não sei o quê. E eu só, por dentro, tava gelado. Eu perguntava, Deu ruim. E eu tremia. Deu ruim. E a partir daí, esse foi o grande ponto para eu começar a fazer um discernimento mais sério. Então, aí eu fui para a direção espiritual, que é uma coisa espetacular e necessária para você discernir sua vocação, né? Nós não sabemos discernir bem nossas próprias coisas, né? É necessário, nesse campo espiritual, especialmente quando vai discernir uma vocação, de um diretor espiritual que te oriente, né, que te mostre, não, você está errado aqui, você está certo aqui, esse é o caminho, esse não é, mas a decisão é nossa, né? O diretor vai te orientar, a decisão é nossa. E a partir daí eu comecei, de fato, uma busca pelo discernimento. Então, fazia adoração todo dia, né? Ia na missa também, sempre quando podia, confissão semanal, né? A vida sacramental sempre ativa, e aí também fiz também os exercícios novamente, já tinha feito, fiz novamente, e aí chegou a confirmação, não foi um dia, foi todo um processo, né, de que Deus me mostrando que a vontade dele era que eu me entregasse inteiramente, sem pontos. A gente vê muita gente, né, muitos vocacionados, que às vezes estão nesse processo, né? Muitas pessoas que estão nesse processo, e é uma outra objeção também, a dilação temporal. Ou seja, empurrar com a barriga. A barriga, a vocação. Tem gente que, no fundo, a pessoa sabe que Deus chama, mas ela não consegue tomar essa decisão. Então, o que você teria a dizer para essas pessoas? Como que a gente tem que responder a esse chamado de Deus na nossa vida? A primeira coisa que eu diria é ter coragem, né? O grande problema da dilação é sempre o medo. A gente tem o medo de deixar tudo aquilo que a gente tem segurança, né? Então, por isso que eu demorei um ano. Eu não tinha coragem para isso. Eu não tinha coragem. Agora, quando eu tomei a decisão, né, e foi prontidão mesmo. Não, ok, agora minha vocação é essa, então eu tenho que viver uma decisão com essa vocação. Heróica, né? Exatamente. Então, a partir disso aí, com essa coragem, eu consegui depois deixar tudo que eu tinha que deixar, né? Esse medo é uma coisa natural. Agora, quando você chega à conclusão, não, é essa aqui minha vocação mesmo, aí você sente paz. Né? Isso é impressionante. Aquele medo, aquela perturbação que você ficava, não, e se eu não vou, não. Aí você chega à decisão e fala, não, sempre foi isso, eu sempre soube. É isso mesmo. E aí é paz total.
Porque nisso aí tá a moção de Deus também. Você E sentia também, paz, né? Santo Afonso, né, ele falava que quando você tem pelo menos uma inclinação à vida religiosa, nunca pode ser uma coisa do inimigo, né, do demônio. Porque o demônio, ele nunca vai te inclinar para algo tão perfeito, né? Que ele sabe que se você cogitar e se você chegar a entrar, né, o bem que isso vai ser para Deus e para as almas é uma coisa impressionante. Então o demônio, ele nunca vai te tentar, né, a ser religioso. Isso não é uma tentação. Para ele é prejuízo. Né? Pra ele é prejuízo, né? Vai falar, meu filho, isso aí não é pra você não. Isso é interessante, né? Então, no discernimento dos espíritos, né? Até Santo Inácio de Loyola ele fala isso nos exercícios espirituais, né? O que é o discernir os espíritos? É saber se essa moção que você tem vem de Deus, vem de você mesmo, da sua humanidade, Sim. ou se vem do diabo. E Santo Tomás fala que nunca pode vir do diabo, né? Sim, exatamente. O diabo ele não vai dar um tiro no próprio pé, né? Ele não vai suscitar uma vocação, gente, como a do sacerdote. Né? O sacerdócio é uma bomba no inferno. Né? Imagina uma Palavra santa muito missa, o pesada. valor de uma santa missa, de uma confissão, de uma alma que através das palavras do sacerdote você vai lavar, vai tirar das garras do diabo. Né? Ele não vai fazer isso. Né? Nem que seja para sua perdição, ele não é capaz, né, de fazer um bem nesse aspecto. Então, E assim fantástico também, isso, né? olha só, uma coisa que as pessoas também, as que têm sinais de vocação, né, que está nesse discernimento, uma coisa que às vezes a pessoa não pensa é que é assim, ó, a igreja é muito prudente, entende? Então o menino tá ali, eu quero ser padre, ou a menina, eu quero ser freira, não sei, que tô na dúvida. E aí viu isso, como você disse, né? Foi nisso, naquilo, e fica aquela inquietação e você tá querendo ser que nem Madre Teresa de Calcutá, ou não pode ver uma foto aí do São João Maria Vianney ou do Padre Pio, você quer estar lá também? Eu lembro, era engraçado, quando eu tava na fase igual a sua, assim, de latar e nem querer não, né? Mas eu ia numa missa e eu vi o padre pregando, eu queria me colocar, eu falei, nossa, se eu fosse o padre, eu ia explicar pro povo isso, explicar, olha, tanto de família aqui para eu ensinar. Aí, quando eu vi, eu já estava ficando no lugar do padre. Mas, assim, sempre com esse medo, né? Mas aí uma coisa interessante, que a igreja, ela é muito prudente. Não é que você entra no seminário e chegou lá, o bispo já, pum, mão na cabeça, padre, pum, mão na cabeça, O padre. chamado ele tem que ser confirmado, né, padre? 8 anos. 8 anos de discernimento. 8 anos, mínimo. Para você ser padre, 8 anos, mínimo. Então, por exemplo, uma pessoa que está com muita inquietação, uma dúvida bem positiva, uma coisa mais... Uma dúvida, uma coisa assim, vendo com o diretor, olha, parece que você tem vocação, não sei o quê. Uma experiência não mata ninguém também não, porque são 8 anos. Claro. E são 8 anos, o seminário, geralmente, os formadores estão ali para ver se você tem vocação mesmo, que a igreja não quer o que não é dela. Sim, Exatamente. Porque também atrapalha a gente. Claro. Sim. Um seminarista, quando não tem vocação, entra um menino lá que não tem a vocação, você vê que tá meio... Ele já começa a atrapalhar a gente, e se atrapalhar também, já não encaixa, sai. Então, você, vamos supor, está com medo. Mas, para você realmente ser ordenado padre, pelo menos 8 anos. Entende? E de vida de disciplina, porque seminário não é fácil, né? Sim. Então, o que acontece? Não é que você perde assim, vou perder minha vida, entende? O que ganha eu lembro assim, meu pai às vezes ligava, era muito engraçado, né? Meu pai ligava assim normal, o seminário na época nem tinha WhatsApp, na minha época não tinha WhatsApp não, Era viu? só ligação mesmo e ocupado Só no ainda. fixo, quando não corta pela luz que cai. Mas meu pai pegava e falava assim, engraçado, não é na simplicidade dele, né? Assim, não é maldade, não. Mas ele, ô Carlos, é isso mesmo que você quer? Mesma coisa. É isso mesmo que pergunta você clássica. quer? Pai, eu tô gostando aqui, viu? Vamos Quer fazer, tinha voltar, uns não? 2 anos que eu tava lá. Mas se não for, você não tá perdendo tempo na sua vida aí, não? Aí eu falava assim, não, pai, olha. Falava assim, pai, ó. Usava um argumento bom pra ele, né? E pra mim também, realmente, se fosse o meu caso. Falei, pai, olha, o que eu estou aprendendo aqui no seminário, mas é tão bom que, assim, mesmo que eu saísse, eu ia voltar a ir pro mundo, mas assim, voando, entende? Sim, Na minha sim. profissão, voando, porque o que eu estou aprendendo aqui, eu ia usar isso aqui
Nessa Eu não- impressão eu que a não- gente tem. Tanto não digo- espiritualmente Isso. quanto humanamente falando nos também. dois aspectos, Eu né? não digo nem por essa parte de você estudar e você ter disciplina, mas a própria vida na graça, né? A vida você na viver graça. durante 8 anos, que seja você está lá no seminário, É. mas a vida na graça, que você depois, se você sai, Adquirir esse vai- hábito, é, né? De estar sempre é um ali. benefício incalculável. E justo isso, é um testemunho do Senhor, só que tem muitos membros de terceira ordem, muitos seminaristas que saíram, discerniram que não eram as suas vocações, saíram do seminário, né, e dão esse testemunho de que é isso que os santos falam. Nenhum tempo passado dentro da vida religiosa é tempo perdido. Porque a quantidade de coisas que você aprende, né, por exemplo, a gente estava conversando até hoje, né, de um seminarista menor, né, que, por exemplo, deu o currículo dele e por saberem que ele foi seminarista menor, né, já tinha tudo isso, né, de mostrar que ele poderia ter um cargo mais alto e tudo mais, justo por essa disciplina que sabem que temos Pela aí na vida disciplina, religiosa. pela educação católica que ele A recebeu, virtude, educação o caráter. sólida, caráter. Sim, sabem que na maioria das vezes, né, a gente pode colocar na grande maioria que vão ser pessoas honestas, né? Claro que sempre tem um ponto fora da curva, né? Que acaba, não sei, nos desígnios de Deus aí, acaba se Olha, perdendo, interessante mas- a gente ter falado, o Padre Carlos deu um exemplo lúdico aqui, falou do pai dele, né? Meu pai ligava e tudo. Aham. Eu sou filho único também, né? O padre sabe, Nossa. eu tenho companheiros que são filhos únicos, também tem outro diácono lá no seminário também, né? Abraço aí pra minha mãe aí que tá assistindo. Mãe, depois a senhora vê. Essa parte corta. Corta essa parte aí na edição Pai, depois. esse Aí. podcast aqui não precisa não, viu? Mas eu quero saber na vida de vocês, então. Como foi isso? Essa questão quando vocês entraram, né? Porque é um choque para a família, né? Imagina, Claro. você, um jovem, né? Uma pessoa que está terminando uma segunda graduação, por exemplo, que tem um emprego, que ganha bem, que tem um plano de futuro, né? Alguns estavam noivos, outros tinham todo um Sim. projeto de vida e do nada você, não, Deus me chama, a minha vocação é outra, eu vou para São Paulo. Como que a família reage A a isso? reação, família, amigos. O que eu sempre digo assim é que no começo eles tomam um choque muito grande, né? Eles não Muito vão grande. aceitar. E de fato na minha família ficaram com o pé atrás, né? É isso mesmo? Será que não é? Foram Fogo de até me palha. levaram lá Aham. pro noviciado palha. de Pra carro. dar uma olhada. A benção do Espírito Santo Passou até a mão São na Paulo, cabeça. 15 horas de viagem. Então vieram, me levaram. Mas depois, com o tempo, eles vão acostumando com a ideia. E a gente sempre fala uma coisa, né? A gente sai e Jesus Cristo fica no nosso lugar, né? E quem é melhor São João. filho que o próprio Cristo, né? São João Na Sagrada Bosco. Família. Então, ele ocupa o lugar lá e a gente vê os frutos que tem isso na nossa família, né? Desde conversões de familiares, né? Tem vários na minha família, né? Tem os nossos pais, os nossos familiares se aproximam mais da igreja, dos sacramentos. E isso é espetacular. A gente vê isso muito de perto, né? E agora, antes de terem medo, agora eles são propagadores de vocações, né? E justo isso, quando eles vão lá, visitam, por exemplo, meu pai era como o pai do padre aqui, o pai está assistindo aí, vai saber que é Só verdade. estamos queimando o filme do menino, cara. Então era assim, meu pai, ele não entendia muito bem, né, a questão do sacerdócio e tudo mais, então ele achou um pouco estranho, porque eu sempre fui muito convicto naquilo que eu me propunha, assim, por exemplo, se eu queria ser policial, realmente era isso que eu ia querer mesmo. Então foi uma mudança muito abrupta, uma mudança drástica, muito assim, né? drástica. Então meu pai, ele estranhou. Então, no início ele foi entendendo mais, depois ele já começou a ajudar muito, comprou passagem e tal coisa. Só que aí no primeiro ano, principalmente, antes dele ir visitar o noviciado, que eu fiquei durante um ano, ele sempre ligava, né, durante as semanas e perguntava se eu estava feliz, se era isso mesmo, se eu não queria voltar. Só que depois que ele visitou, conheceu o mestre de novícios, que era o superior da casa, conheceu os novícios, viu a alegria da vida alegria, religiosa, né, a gente fazendo alegria, música, a gente realização. brincando, a gente rezando, viu que era uma coisa séria, de disciplina, então aí ele se tranquilizou, né, e hoje em dia é super boa a relação, meu pai gosta muito, visita, ajuda os que vão lá pro Espírito É Santo. um membro a mais Um nosso membro, aí, é um que nos membro ajuda nosso. muito. né? Que bom, que bom. Você que está em casa, então, que está assistindo esse podcast, se você está gostando, dá o like aí, dá o joinha, comenta o que você acha. Bom, o que você tem a acrescentar nesse tema da vocação, se você está gostando. A gente está no podcast Mordendo a Realidade do Centro Tomista.
Santo Tomás, ele tem um testemunho interessante de vocação também, né? Santo Tomás era de família nobre, né? E Santo Tomás teve muita oposição para viver uma vida mendicante, né? Uma vida de pobreza também, né? E com os pais, né? Os familiares de Santo Tomás tem até essa história, né? Que prenderam ele na torre da família, né? E deixaram ele ali, imagina, para dissuadi-lo, né? Da vocação. Então você vê, isso é uma coisa, é um mal que estão fazendo para ele, mas certamente pensando no bem, porque eles pensavam, né? Nossos pais nos amam muito, né? Sim. Então, esse amor, às vezes, tem que ser também sobrenaturalizado, né? Como qualquer amor, né? A santidade é isso, é você hierarquizar os seus amores para colocar a Deus acima de todas as coisas e amar as criaturas através de Deus. Aí exatamente. Aí esse amor vai ser totalmente ordenado e você vai conseguir servir a Deus. Então, para os pais, eu imagino que deve ser um desafio muito grande também passar por esse processo de purificação, de entregar o seu Isaac, né? Para Deus. Assim. E esse é um fruto muito grande aí da vida religiosa. Eu acho que nisso a gente vai ser unânime, assim. De que o amor, depois que ele é ordenado, né? Pelo amor a Deus em primeiro lugar e a família, se deriva o amor de Deus à família. E os pais também com esse amor é um amor muito maior pela família, né? Eu acho que eu não amava tanto meu pai e minha mãe antes de eu entrar do que agora, assim. Seus pais perderam um filho? Não, eu ganharam 50 outros, né? Agora, seu Magal aí, forte abraço. Todo mundo passa na casa dele. Então, assim, minha mãe era mãe de um filho só, agora é mãe de 50, de 60. Exatamente. E demais, né? De todos os padres do Instituto no mundo todo, imagina. Exatamente. A experiência que a gente tem é de ver logo... Porque parece que perdeu um membro da família, né? Isso. Só que a experiência que a gente tem é de ver logo depois eles ampliando a casa, aumentando o tamanho da mesa. Mais um puxadinho ali, a família outro aumenta ali. tanto. Tem que as compras do mês dá mais caro, né? Piora. Agora é 20. Agora piora. Complica, Outro mais dia pouco mesmo pra foi comer. engraçado. Porque vai se tornando realmente os membros da família aqui já do Instituto, passa a ser membros da nossa família literalmente. Outro dia o meu sobrinho foi engraçado, semana passada, que aí eu falei que eu vi os padres do seminário, né? Aí foi na minha casa o padre colombiano e o padre... Quem que estava com ele lá? Já até esqueci. Padre João? Padre João. Foram lá e eu estava na minha casa, eles foram lá para ver uma coisa. E aí eu falei, aí tem um sobrinho de 5 anos, né? Quando chegou os dois, meu sobrinho ficou decepcionado. E cadê os outros? Ele já sente parte, assim, a família, cadê os outros? Tipo, cadê os outros irmãos, né? Cadê os outros? Ele achou ruim. Ele esteve acostumado com muita gente, né? Gente, Deus não se deixa vencer em generosidade, né? A lógica de Deus é a lógica contrária do mundo, né? Na lógica do mundo, quanto mais você dá das coisas que são suas, menos sobra para você. Para Deus é o contrário, gente. Se vocês entregam-se a si mesmo para Deus, Deus vai te dar o triplo, dobro, ou melhor, 100 vezes mais ele vai te dar, né? Como promete o Evangelho, né? A gente tem essa experiência na vida religiosa, de viver esse 100 por 1, esses 100 vezes mais que Deus nos dá, com perseguições, é claro, né? Sim. Temos as dificuldades, claro. Mas a recompensa, né, é muito, muito maior. Sim. Mas tem uma pergunta aqui. O que vocês diriam, por exemplo, para um jovem, não sei, talvez alguém esteja nos assistindo, que fala, olha padres, olha diácono, olha seminarista, eu estou entendendo tudo que vocês estão falando, mas sinceramente, eu não sou digno. Né? Eu fui muito pecador, eu já vivi uma vida, né, que me afastou de Deus, eu não sou digno desse chamado. Né? Você acha que isso é uma razão correta para ele não entrar no seminário? Rapaz, não. Digno nem ele é, pra ser sincero. Logo nós 4 aqui. Não, a dignidade do sacerdócio está muito acima de qualquer um de nós. Né? É que nem no evangelho, vai saindo do mais velho pro mais novo. Os santos mesmos falam, né? A dignidade do sacerdócio é maior que a dos anjos. Né? Quem de nós aqui é digno de ser sacerdote? Ninguém. Né? Agora, o que a gente tem que entender existe um chamado na nossa vida que Deus nos dá, e que é para essa vocação, e nós, mesmo indignos, Deus nos prepara para isso e nos dá a graça para perseverarmos, para sermos santos. A gente não tem exemplos, né, na história da igreja? Que Santo apóstolo Agostinho. Era apóstolo. Qual que era digno será? E ali se for. Imagina. Gente, Deus quer usar. Um Cristo chamou de Satanás, o outro traiu Cristo. Aí vai vendo, cara, na cruz não sobrou nenhum. Só São João. Então imagina, é verdade isso, né? Ninguém é digno desse chamado. Né? Porque o chamado do sacerdote é pra gente entender um pouco da vocação sacerdotal também, né? Aquilo que Nossa Senhora conseguiu fazer só uma vez aqui na Terra, que foi trazer Cristo,
o sacerdote todos os dias na Santa Missa faz, que ele traz Cristo aqui no mundo, né? Então é realmente uma coisa de que ninguém nunca vai ser digno de fazer isso. Então, realmente isso não pode ficar na cabeça do vocacionado, da questão da dignidade, da vida passada. É justo isso. Deus, ele apaga, como fala o Salmo, deixa branco como a neve, né? Apaga todos os nossos pecados mesmo. Porque Cristo, ele vê a nossa intenção, ele vê essa nossa vontade, a nossa prontidão. E é isso que ele, né, nos deixa como força aí para a gente responder a nossa vocação. Né? Então é uma objeção que não seria uma verdadeira objeção, né? Para esse tipo de vocação, para vocação ao sacerdócio. A graça que nos dá, né? Porque é interessante quando sempre se tem a graça própria de estado, né, de vida. Sim. Então é interessante quando você entra para a vida religiosa, então é aquilo que já se fala sempre, né? Você é capacitado, né? Sim. Deus vai te dando a graça, te dando. Outro dia eu até brincava com uma amiga minha, falava assim, porque na escola, né, não é que eu era o melhor aluno, gostava de uma bagunçazinha, sabe? E aí outro dia eu falando com uma amiga minha, falando fulana, você não sabe como é que depois que eu entrei pro seminário, paguei pecado lá, porque... Vamos supor, sabe aquele aluno que gosta de pôr um nome no trabalho do outro, sabe? Eu falei assim, olha, e agora eu entrei para um seminário, sem saber, eu acho que eu entrei para um dos piores que tem na disciplina, entende? Porque, vamos supor... Explica, padre, isso, por Vou favor. explicar. Explica. Eu falei, eu sem saber, entrei para um dos piores que tem, né, para estudar, porque, por exemplo, o seminário nosso tem prova oral. Prova oral, assim, ao menos só ou se mudou. sabe ou não sabe, né? Alguma vez no seminário vocês fizeram alguma prova de marcar? Ao menos eu nunca tive prova de Sempre post-it. discursiva ou prova oral? Sim. A prova fácil é a de escrever, essa é a fácil. Mas a prova é oral. Se o professor chegar e quiser dar prova oral, não pode? Pode. Pode e dar a prova oral. Então eu falei com elas, falava assim, nossa, você tem que ver. O seminário não tem jeito de enrolar a prova oral e o professor, se a prova é desse livro, ele pode perguntar qualquer coisa de qualquer parte. Ou eu sei tudo, ou é zero. Não tem pra onde escapar. Não tem pra onde escapar. E a disciplina e a rotina de vida. E justo isso, falando dos seminários também, como que Deus abençoa os seminários que têm boa formação, né? Falando um pouco da formação, assim, né? Então, São João Paulo II que falava muito isso. Aonde tem boa formação, Deus vai abençoar também com muitas vocações, né? Então, não sei se a gente entrar um pouco nesse assunto da formação... Conta rapidamente pra gente, né? O povo de casa deve estar curioso, né? Um pouco como é a vida no seminário, de modo bem rápido, assim. Tem uma disciplina rígida, vocês rezam, vocês estudam. Rapidamente, assim. Quando fala boa formação, no intelectual é isso aqui, viu, gente? Centro Tomista. Boa formação no intelectual, livrinho aqui da Suma Teológica. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Intelectual é esse aqui, né? Ó. Formação intelectual. Então, no seminário a gente tem que estudar. Isso aqui é um volume, é o 2, mas são 9. E não é só isso. Então, você tem que dar uma boa formação, né? A questão do seminário. Mas justo isso, o que ajuda muito no nosso seminário, por exemplo, é essa formação humana, né? Integral, da gente, né? Isso, formação integral muito completa, de a gente ter os nossos ofícios lá, por exemplo... trabalhar? Isso, no nosso seminário somos nós que cozinhamos, né? Muitas vezes nós que temos que roçar a grama, né? Então várias coisas somos nós que fazemos. A manutenção do seminário também, né? Na maioria das coisas somos nós. Fazer obra. Isso, obra também, né? Construir o quarto novo lá. Mas nada disso é à toa, né? A gente tem que entender isso. Fala muito não, senão os meninos querem entrar pro seminário e falar que tem que cortar desanimar. grama. Vai desanimar. Vinde verde. Exato. Às vezes eu brinco com o pessoal quando publica foto de alguma coisa do seminário, uma festa, uma coisa ou outra, eu falo assim... Publica antes da festa. O pessoal limpando a valeta lá pra água passar. Publica da liturgia, né? Solene, lá. cantando gregoriano em latim, Lá, tudo cantando bonito. em Lá latim, vai. bonitinho, mas publica lá. Sim. Mas nessa formação integral nada disso é à toa, né? O trabalho, o estudo, a oração, tudo isso. E tem o fim que é a imitação de Cristo, né? Cristo trabalhava, né? Tudo, fazia tudo isso. A vida de oração também. Completo, então esse é o intuito, né? Nada que a gente faz ali é à toa. Tudo tem um significado para a nossa santificação. Né? Então a gente tem que ter muito isso em mente, né?
A gente trabalha assim, tem que trabalhar, tem que estudar, e cumprir bem o horário, né? Isso do seminário, justo, a gente estava falando da disciplina, né? É muito importante a gente cumprir bem o horário, fazer aquilo que deve ser feito e santificar cada momento. Isso é uma vantagem, né, da vida religiosa. Porque o leigo pode ser até um bom leigo, né? Aquele que busca fazer a vontade de Deus, tudo, mas ele não sabe com 100% de certeza qual que é a vontade de Deus a todo momento na vida dele. Exato. Né? A gente pode dormir tranquilo. A gente tem essa tranquilidade de consciência de que 24 horas do nosso dia nós passamos fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus está lá, pregada no mural. Está o horáriozinho que o nosso superior colocou e nós cumprimos. Né? Eu costumo falar que no dia do nosso juízo, né, os leigos vão responder um questionário formidável, né, diante do justo juiz. Nós vamos responder só uma pergunta. Obedecestes? Né? Se a gente obedeceu ao que a gente tinha que fazer, a nossa norma de vida, a nossa regra, é certeza, gente, que a gente está fazendo a vontade de Deus. Exato. Isso é fantástico, a paz de espírito que te dá, né? A cabeça no travesseiro de noite. A tranquilidade. Né? Tranquilidade. E a alegria da vida religiosa, né? Às vezes o pessoal acha que... eles acham que seminário é sem graça, a vida religiosa é sem graça, ou não sei o quê, ou não sei... Eu falo que, assim... um padre uma vez falou isso no reitor que eu tive e eu concordo. Ele falou assim, a vida religiosa é tão alegre que a gente tem que fazer penitência para sofrer um pouco. Porque se deixar, é zoeiro o dia inteiro, né, Di? É muito engraçado, Se é interessante. Assim... Inclusive, se seguir esse podcast aqui, a gente vai até amanhã, né, padre? A alegria é a marca da vida religiosa, né? Uma vez me contou um rapaz que entrou numa congregação e falou, olha... E ele foi fazer exercício espiritual com a gente e ele falou, olha, eu tinha dúvida da minha vocação, mas eu discerni quando eu vi vocês rindo. Durante o exercício, ele viu a gente num canto rindo, conversando. Ele falou, como é que esses caras vivendo aqui onde estão vivendo, no meio do mato, dormindo sei lá onde, conseguem ainda sorrir e se alegrar aqui? E aí ele começou, e aí ele discerniu a vocação dele. Hoje está numa congregação religiosa também, numa outra. A gente podia, né, finalizar com uma mensagem para o jovem que está em casa, talvez está assistindo a gente, que está pensando, talvez, né, qual seria a vontade de Deus para a vida dele. Sim. O que vocês poderiam falar? Se ele tem que rezar, tem que estudar, o que ele pode buscar fazer? Eu acho que eu falaria duas coisas que, para mim, seriam as coisas mais principais, né, e que são conselhos de santos também, que seria a oração e o silêncio, o recolhimento. Porque muitas vezes você fala muito para as outras pessoas da sua vocação, as pessoas vão mais criticar do que ajudar, né? A gente sabe que é assim. E a oração, justo por isso, essa vida sacramental, a oração do terço, vão te ajudar a se encaminhar de modo mais profundo nesse cumprimento da vontade de Deus. Exatamente. Além desse terceiro, desses dois, né, de rezar, estar em silêncio, eu ainda diria de ter as boas amizades, buscar estar sempre nos lugares bons, santos. Não adianta se você está querendo discernir sua vocação e está indo para lugares errados, né? E tenha coragem, né? Eu sempre, quando eu tive a decisão da minha vocação, foi principalmente com aquela parte de São Mateus. Jesus Cristo chama São Mateus e a passagem diz que São Mateus simplesmente se levantou e o seguiu, né? Ele não teve medo, não perguntou, não fez nada, né? Ele, sabendo que era um chamado de Deus, ele foi e seguiu. Só se levantou e seguiu, né? Assim deve ser a gente. Quando a gente discerne a vocação, levanta e segue, né? Então tenham coragem de dizer o sim, né? A gente deixa tudo, mas a gente ganha tudo, que é o próprio Cristo. Acho que isso foi bom, né? Para o nosso primeiro podcast vocacional, né? Depois a gente poderia fazer, né, padre? Outros, talvez chamar as irmãs também, quem sabe, né? Sim, com mais certeza. freiras aqui Aí também. 6 horas de podcast. Eu não sei se dá para um só, né? Cuidado com que são os haters, né? As irmãs vão lá dar um negativo. Verdade, né? Aí tem história para contar. Mas é isso, e, inclusive se a pessoa, vamos supor, às vezes é normal os outros não entenderem a vocação. Por quê? Porque não tem. Exatamente. Entende? Porque não tem. Então a gente tem que entender também, se o outro vai criticar não tem problema não. Aí chamada faz pessoal, parte, pessoal, faz parte, né? Exatamente. Mas muito bem, agradecemos aí nossos convidados. A visita dos convidados. Se você gostou, então dá o like, compartilha com todo mundo que você quer dar aquela cutucada, né? O seu amigo que tá aí, né? Manda pra ele, se inscreve aí no canal. Enrolando. Vem estudar Santo Tomás com a gente. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.